Então, meu nome é Lucas Matheus, eu sou da UFRPE, junto com Carol e Antônio. Eu tenho 20 anos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto, sobre as questões de unidades e cálculos químicos e funções inorgânicas. Aí eu queria saber, vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar sobre esses dois assuntos? Vocês podem falar. Abrir o microfone, digitar, que eu vou tentar ver aqui no chat. Nenhuma dúvida? Pronto, a gente está falando dos formulários que estão no Google Docs, tá, pessoal? O de unidades de cálculos químicos e funções inorgânicas. Vocês podem pegar uma questão que vocês não entenderam alguma coisa, alguma dúvida sobre alguma parte do assunto, que eu vou tentar aqui responder da melhor forma para vocês. Pode falar, José. Se quiser abrir o áudio para falar, acho que fica até mais fácil. Oi, boa tarde. Boa tarde. Como posso dizer, tem bastante exercício que eu não consegui fazer. E aí De, eu fui tentar pesquisar e mesmo assim eu não entendi. de qual lista? Para começar. Sim, peraí, rapidinho, viu? Certo. Eu vou procurar aqui que eu anotei. São os Certo, pode procurar. Não exercícios tem problema não. 3, 5, 6, 8, 11, 13 e 15. De que ficha? É da segunda Da, ficha da aula 5. é unidades e cálculos químicos, é essa? Deixa eu confirmar, mas eu acho que é. Porque ontem não foi sobre É gases. balanceamento. Ontem. Sim, a monitoria de ontem foi sobre balanceamento, isso mesmo. Deixa eu confirmar. Amigo. Química. É, É dessa ficha mesmo? unidades e cálculos químicos, isso. Beleza. Quais são as questões? Pode repetir que eu não consegui lembrar? 3, 3. 5, 6, 8, 11 e 13. E 15 também. Beleza. Eu mando aqui na mensagem? Ó, primeiro, vamos começar pela terceira. Não, eu tenho aqui, tô aqui com o, o formulário aberto. Na questão 3, primeiro, eu quero que tu me diga qual foi a tua dúvida nela. Tá, ok. Deixa eu ir na ficha agora. É porque, assim, se eu não me engano, é porque eu tô tendo dificuldade em, sei lá, saber relacionar se eu preciso só calcular a massa, juntar a massa dos átomos. No caso, essa daqui, da 3 porque eu nunca nem ouvi falar nesse negócio aqui. E em relação àquilo, Hum, porque a massa é em grama, aí, certo, sei lá, faz regra de 3. certo. Só me dá um minuto. Hum, Beleza. Vamos lá. Aqui, primeiro, a questão é: considere que a gasolina seja constituída apenas de 2,2,4-trimetilmetano se abastecemos um veículo com 25 mol de gasolina com a quantidade de dióxido de carbono que será lançada quando toda a gasolina for consumida, certo? isso. Então a gente vai fazer assim: ele fala 25 mol, aí ele nos dá a equação química. Aí eu vou vir aqui, eu vou espelhar agora o meu computador para vocês poderem ver o ecrã inteiro. Beleza. Vamos aqui pro Word. Deixa eu só aqui ver. Terceira questão. Beleza. Ele dá a equação pra gente. Vamos anotar a equação aqui. Hum, C8 a H quanto? H18. Gente, eu vou pedir desculpa logo, porque vai demorar um pouquinho, porque eu não tenho quadro em casa. Eu tentei gravar a tela, tipo, escrevendo no papel, mas não ficou bom. Aí eu tô tendo que fazer no manual aqui no Google mesmo. C8, H18.
Cadê? Deixa eu ver a questão. C8, H18, O2, CO2 e H2O. O2. Vai vir pra cá. Eita, botei o negócio errado. Esse aqui. C. O. O2. Mais H2O. Esse aqui. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ver aqui é se a equação está balanceada, certo? Tu conseguiu ver isso? Tu sabe dizer se a equação está balanceada do jeito que está formada? Não. Mas só de ver assim dá pra ver que ela Não. tá balanceada. Certo, exatamente. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente bate o olho numa equação química é conseguir ver se ela está balanceada, beleza? Aí o que a gente faz? Lembra que ontem na aula do professor Antônio, ele usou a regrinha do macho, que é metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio? Aham. Pela regra da tentativa e erro. Beleza, vamos tentar usar essa regra aqui também. Tá vendo que a gente tem 8 carbonos de um lado e a gente só tem um carbono do outro lado? Uhum. Vai multiplicar Então a isso gente vai ter por que. 8. Exatamente, a gente vai ter que colocar o coeficiente 8 aqui, referente a 8 mols de carbono que a gente tem que ter. Beleza? Certo. Tá entendendo? Certo. Sim? Aí aqui a gente tem 18 hidrogênios, porque. Oi, pode falar, pode falar. Não, eu não ia falar. Vai falar alguma coisa? Não? Ah, beleza. A gente tem 18 hidrogênios de um lado e a gente só tem 2 hidrogênios do outro. O que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar pelo coeficiente que dê 18 hidrogênios. Então a gente coloca o quê? 9. 9 vezes 2, 18. 8 vezes 1, 8. Beleza? E por último, agora a gente balanceia o número de oxigênios que tem na reação. A gente vai ter 8 vezes 2, 16, mais 9, 25. Lembra que o professor Antônio falou que não pode ter número quebrado na equação? Não pode ter Uhum. número quebrado aqui no coeficiente. Então a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que colocar uma fração que quando a gente multiplicar pelo 2 do oxigênio, a gente tem o resultado do número de oxigênios que tem no resultado da equação, certo? Certo. Aí no caso do outro lado tem 25, vai colocar 25 sobre 2, já que tem. Exatamente, 25 sobre 2. Beleza? Uhum. Agora a equação está balanceada. Aí agora a gente vai para outra parte. Vamos ler novamente a questão aqui. Deixa eu. Aí é que ele fala: se abastecemos o veículo com 25 mol de gasolina, qual a quantidade de dióxido de carbono que será lançada na atmosfera quando toda a gasolina for consumida? Beleza? E ele pede em quilos, ó. A questão tá, as respostas da questão está em quilo. E ele também dá a massa atômica do carbono e do oxigênio. O que quer dizer? Quer dizer que a gente vai ter que converter isso de o quê? De mol, do número de mols, para massa, entendeu? Aí a gente vai vir aqui, voltar aqui de novo, e a gente vai ter que calcular a massa da gasolina. A gente sabe que o quê? Que o carbono é 12. C igual a 12. Só que a gente tem o quê? A gente tem 8 carbonos, então a gente vai multiplicar por 8. Opa. Isso aqui vai dar 12 vezes 8. Deixa eu fazer a continha aqui. Bem rápido. Vocês estão conseguindo me ouvir? Só uma respostinha, porque ficou tudo. Ficou sem ninguém falar nada, eu fiquei meio. Dá sim para ouvir. Ah, beleza. Vamos lá. A gente vai ter que fazer 12 vezes 8, que dá 96. A gente tem 96 gramas de carbono nessa molécula. Aí agora a gente vai fazer de hidrogênio. No hidrogênio, a gente consegue ver que ele não dá na questão. Não tem aqui a massa atômica do hidrogênio. Só que
A gente sabe que a do hidrogênio é aproximadamente 1, certo? E a gente tem quantos hidrogênios? 18. A gente tem 18 hidrogênios. Isso aqui dá igual a 18. Beleza, a gente achou agora a massa molecular da, da gasolina. Aí agora a gente só soma isso aqui. Isso aqui vai dar igual 96 mais 18 a 114. Beleza? Aí agora a gente tem que somar, a gente tem que fazer a massa molecular do dióxido de carbono, certo? Então a gente vai lá e agora a gente faz a massa molecular do dióxido de carbono. A gente faz, por coincidência, a gente vai ter 8 carbonos. Por coincidência não, né? Pela regra que a gente sabe que tudo que tem que ter de um lado tem que ter do outro. Então a gente tem 8 carbonos aqui também. Então a gente sabe que quando fizer, vai dar C igual a 12 vezes 8, que vai dar igual a 96 de novo, certo? E aqui a gente tem 16 O2. O oxigênio, ele dá, aqui na questão, ele diz que o oxigênio é massa atômica 16. Então a gente faz oxigênio igual a 16, no lugar errado, vezes 16. Isso aqui dá igual a X. Vamos lá. A gente vai ter aqui 16 vezes 16. Hum, 256. Beleza. Aí a gente vai ter mais isso aqui, 256 mais 96 dá igual 352. Certo? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai relacionar tudo isso aqui que a gente pegou. Só que teve uma questão. Nesse caso, como é questão explícita que a gente vai usar 25 mol de gasolina. Eita. A gente vai usar 25 mol de gasolina e não 1. A gente vai fazer o quê? Eu me precipitei, falando sinceramente, eu me precipitei porque não precisaria fazer a massa da gasolina nesse caso. Eu acabei fazendo um ponto a mais. Mas o que a gente faz? Agora que a gente sabe a massa do dióxido de carbono, a gente pode deixar aqui a massa da gasolina e fazer o quê? A gente vai partir para a regrinha de 3 agora, que vai ser bem fácil. A gente vai fazer 1 mol de gasolina vai ser 8 vezes 44. 8 vezes 44 é o quê? 352. A gente bota aqui 352 gramas, certo? Eu vou botar aqui 1 mol, que é para deixar mais explícito. E a gente vem aqui e vai colocar, só que a gente não vai ter 1 mol nessa questão, a gente vai ter 25 mols para X. Eita, clica no negócio para X. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar 1 mol por X e vai multiplicar 352 por 25, certo? Eu não entendi. Como assim? Vê só. Na questão ele fala assim. Ele fala, se abastecermos aqui, considere que a gasolina seja constituída apenas de 2,2,4-trimetilpenteno. Aí ele dá a fórmula aqui, ó, certo? C8H18. Se abastecermos um veículo com 25 mol de gasolina, qual a quantidade de dióxido de carbono que será lançada na atmosfera quando toda a gasolina for consumida? O que eu fiz? Eu tirei a massa tanto da gasolina quanto do dióxido de carbono, beleza? Uhum. Só que o que acontece? Na questão, eu fiz, beleza, eu fiz a massa da gasolina, mas não necessariamente você precisa fazer a massa da gasolina para poder fazer a questão. Você pode fazer de modo mais fácil. Então, o que você faz? Você calcula a do dióxido de carbono, a gente viu que deu 352 gramas, certo? E a gente vai ter 1 mol de gasolina, vai dar 352 mols, 52 gramas, 52 gramas de dióxido de carbono, entendeu?
Aham, entendi agora. Só que a gente vai ter 25 mols de gasolina, não apenas um. Então, o que ele quer saber? Ele não quer saber de 1 mol de gasolina, ele quer saber de 25. Então, a gente faz aquela regrinha de 3 bem simples. A gente coloca 1 mol está para 352 gramas e 25 mol está para X, certo? Uhum. Vai fazer Então, eu vou fazer essa. multiplicação. Mas vai, Agora. desconsidera os outros, né? Os outros, Não. a água e o O2. Como assim? Desconsiderar a água e o O2? Ah, Sei lá, sim. vou Pode calcular. desconsiderar, porque como na questão ele só pede entre a gasolina e o dióxido de carbono, esses outros dois pouco importam para tu, entendeu? Tu só vai focar na ideia que ele dá na questão. Se ele não falou nem de água, nem de oxigênio na questão, tu vai pegar e focar só na gasolina e só no CO2 do outro lado, beleza? Certo. Certo? Vou fazer essa conta aqui agora. Vezes 25. Aí, isso tudo, o resultado vai ser x igual a 8.800 gramas. Entendeu? Porque como a gente multiplicou em grama, ele vai dar em grama. Beleza? Uhum. Só que aí o que a gente faz? Como ele tá aqui pedindo na questão em quilo, tá vendo? Em quilo. Aqui, ó, 5,2 quilos, 6,4, 8,8, 5,4. O que a gente faz? Para chegar em quilo, a gente divide por 1.000. Sacou? Bem simplesinho. A gente divide por 1.000. Isso aqui vai dar igual a 8,8 quilogramas, que está referente à letra C. Sacou? Entendeu? Entendi. É porque, sei lá, deu um medo quando viu aquele 4 de. Sei lá, peça. A gasolina é orgânica? Eu não sei. Sim, sim, é orgânica, é uma molécula orgânica. Tá vendo que ela tem aqui, ó, carbono e hidrogênio? Ah, Isso é um hidrocarboneto. ah, É da função hidrocarboneto de química orgânica. porque eu Beleza? vi assim, nome trimetilpentano, meu Deus, o que é isso? Porque eu não tive aula de Não, pentano relaxa. ainda. Aí Isso eu de não química entendi orgânica. nada. Carol vai dar química orgânica pra vocês. Acho que é no assunto do No caso, terceiro ano, eu se eu não me engano, pago no aula final do de química na segundo. escola. Uhum. Ah, sim. Acontece bastante isso. Eu também tive muito déficit de química no ensino médio, mas eu acabei indo para o ensino superior e fazer química. E aí, tem mais alguma dúvida em alguma questão? Vocês podem falar. Lembrando que vocês podem querer de funções inorgânicas também, se vocês tiverem alguma dúvida. Tu falou que tinha na dúvida na questão 5, não foi? Pronto, Tipo, aí, ó. se alguém tiver mais dúvida também, sei lá, para não ocupar o tempo todinho, aí pode responder pro pessoal logo. Pronto, aqui, ó. Carol falou no chat. Esse é o nome, segundo a IUPAC, que é o nome que a gente dá baseado nas regrinhas da química orgânica, entendeu? Tem as regras lá da química orgânica que você vai dar falando da gasolina, antes na questão da gasolina ainda. Isso é o trimetil, cadê? Trimetilpentano é o nome que a gente dá baseado nas regras da IUPAC. E gasolina é o nome usual, porque para o pessoal não falar 2,2,4 trimetilpentano não faz sentido. Aí eles deram um nome contra gasolina, beleza? E aí, alguém tem mais alguma dúvida sobre unidades e cálculos químicos? Se ninguém falar, tu pode continuar com as tuas dúvidas, José. Deixa eu apagar isso aqui, já que já passou dessa parte. Na real, eu vou voltar, eu deixar tudo aqui. Porque se vocês quiserem, de alguma forma, que eu mande isso para vocês, eu posso salvar depois e mandar. Deixei aqui 8,8 kg, certo? Aí eu vou colocar isso mais para baixo e a gente vem para cá. E aí, ninguém mais tem dúvida? Pode falar, gente, se vocês quiserem mais alguma questão. Se vocês não quiserem mais nenhuma, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente pode continuar com as dúvidas de José, que pode esclarecer algumas das dúvidas de vocês também. E falando em relação a quanto, o número de pessoas, porque teve que multiplicar 8 por 44. Sim, vou te mostrar agora, Vitória. Foi até bom não ter apagado, porque eu já posso te mostrar aqui na hora. Por que multiplicou o 8 por 44? Por quê? Vamos fazer aqui a massa do dióxido de carbono sem a multiplicação pelo coeficiente dele. Vamos lá. Uma coisinha bem básica, devagarzinho.
Vamos lá. Vamos desconsiderar, vamos fingir que não tem esse 8 aqui na frente. Desculpa. Vamos fingir que não tem esse 8 aqui na frente. Vamos fazer a continha do dióxido de carbono normal. A gente tem 16, a gente sabe que o número, a massa atômica do oxigênio é 16, certo? E a gente tem quantos oxigênios? 2. A gente faz 16 vezes 2. A gente sabe que a massa atômica do carbono é 12. E a gente tem quantos carbonos? 1. Então a gente vai fazer o quê? 12, esse resultado aqui é 12, e a gente faz 16 vezes 2. Quanto é 16 vezes 2? 32, certo? Aí a gente faz o quê? Soma isso aqui. Quando somar isso aqui, eita, vai dar 44, tá vendo? A gente soma 32 com 12, dá 44. Aí tu me perguntou por que tem que multiplicar por 8? Porque eu não sei se tu viu que a gente tava fazendo o balanceamento. Quando a gente balanceou isso aqui, a gente viu que tinha 8 carbonos de um lado e só um carbono do outro. Aí a gente teve que o quê? Multiplicar esse carbono aqui do dióxido de carbono por 8 para a gente poder ter o quê? Na lei de Lavoisier fala. Tudo que a gente tem que ter de um lado, a gente tem que ter do outro. Então a gente tem que ter o quê? Se a gente tem 8 carbonos aqui, a gente tem que ter 8 carbonos desse lado. E aí entra no ponto do 8 vezes 44 que você falou. Quando a gente coloca esse coeficiente aqui na frente, a gente tem o quê? A gente tem esse 44 para 1 mol de dióxido de carbono. Só que nesse caso aqui, a gente não tem só 1 mol de dióxido de carbono. A gente tem X aqui, porque a gente não sabe, e a gente tem 8 mols de dióxido de carbono, entendeu? Por isso que o quê? A gente tem 1 para 44 e 8 mols para X. Aí a gente faz o quê? Na regrinha de 3, todo mundo sabe, multiplica esse aqui por esse, e esse por esse. E quando a gente dividir, a gente sabe que vai ter que dividir, quando passar um 1 mol para o outro lado, a gente corta mol com mol, aí vai ficar 44 vezes 8. Deu para entender? Deu para entender por que ficou 88 não. 8 vezes 44? Pode mandar no chat, que eu tô olhando no chat agora, se você conseguir. Ou pode falar no fone também. Sim? Beleza? Pronto. E aí, alguém mais tem alguma dúvida? Por nada. Tá ótimo. Se você entendendo, deu tudo certo. E aí, mais alguém tem alguma dúvida? Não? Ó, falando em relação às listas que a gente tem. A gente tem, se eu não me engano, 25 questões na lista de unidades de cálculos químicos. Deixa eu checar aqui. 25. O que eu posso fazer? Acho que o máximo que eu posso fazer é 25, não, 25 não. 5, que é para poder dar uma base legal a vocês e vocês conseguirem prosseguir com o resto. A de funções inorgânicas a gente tem quanto? Tem 11. Se precisar fazer de funções inorgânicas, aí eu posso fazer 2, 3 no máximo e deixo para vocês prosseguirem com o resto. E aí, ninguém tem mais nenhuma dúvida? Tá todo mundo craque em química assim desse jeito? Tranquilão, de boaça? E aí, José, tu tem mais alguma dúvida que tu queira tirar comigo? Porque eu lembro que tu falou que tinha de outras questões a 5, a 11, não foi? 15. Se tu tiver aí, tu pode falar. Tem a. Se eu não me engano, deixa eu ver se é a 1. É porque assim, ela é bem básica. Só que eu fui fazer e eu vi que, se eu não me engano, estava até errado. O que eu... A questão número 1, certo? Ela é bem basiquinha. Aí você olha uma coisa assim, pelo menos no meu pensamento, né? Nossa, que óbvio. É isso, pronto. Mas na verdade não era. Não tem isso de parecer óbvio, não sei não. Tudo tem o seu tempo e tudo tem o seu aprendizado. Então, vamos lá. Na questão 1 de unidades de cálculos químicos. Ó, sabendo que a massa atômica do magnésio é igual a 24 unidades de massa atômica, determine a massa, tá vendo? Bem importante isso, ele fala, determine a massa em gramas de um átomo desse elemento. Aí, de um átomo desse elemento é que vem como posso dizer? Não é trocadilho. É a pegadinha. Vem a pegadinha da questão. Por quê? Você tem 24 unidades de massa atômica aqui. Aí você pode pensar, eu tenho 24 unidades de massa atômica, eu tenho 24 gramas e vim aqui e marcar a letra A. E a questão coloca esse 24 gramas já para você cair na pegadinha. Você achar, fiz certo, não sei o quê. Foi lá e marcou a letra A. Só que não é a letra A. Por quê?
Porque a gente tem 24 unidades de massa atômica. Quando a gente converter isso para massa molecular, a gente vai ter 24 gramas. Só que a gente sabe que a gente vai ter 24 gramas para um mol de magnésio, entendeu? Quando a gente transforma para massa molecular, porque a gente vai fazer o quê? Como ele não fala quantos mols, ele não fala na questão quantos mols de magnésio ele tem, a gente considera como sendo um mol, beleza? A gente diz assim, sabendo que a massa atômica do magnésio é igual a 24. Ele não fala se tem 2 mols, 3 mols, ele não fala isso. A gente considera sendo um. Aí a gente faz o quê? Vai ter 24 gramas, porque a gente, convertendo para massa molecular, a gente coloca gramas na frente, para 1 mol de magnésio. Só que 1 mol de magnésio é igual ao quê? Aí entra aquela parte da constante de Avogadro, que Carol falou para vocês, lembra? Aí a gente vai ter o quê? 6,02, aquele númerozinho gigante, 0,02 vezes, aí eu vou colocar aqui para colocar bonitinho para vocês, o 10 a 23, 10 a 23 átomos. Aí entra a pegadinha, átomos de magnésio, entendeu? A gente tem, a cada 1 mol, a gente tá vendo que o quê? A gente tem 24 gramas, que é muito parecido com unidade de massa atômica, que na verdade é o mesmo valor da unidade de massa atômica, só que aqui ele tá em U e aqui ele tá em gramas já, que é o que a gente quer, beleza? A gente tem 24 gramas de magnésio em 1 mol de magnésio, entendeu? E a gente sabe que a cada 1 mol a gente tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de magnésio. Só que ele quer um átomo de magnésio. Ele quer um átomo. Então a gente tem o quê? Deixa eu fazer isso para cá. Eu vou diminuir a letra para poder ficar de um lado só. Não, tem que diminuir mais. 15. Tá dando pra ver ainda? A letra aqui, átomos de magnésio. Mg é pequenininho. Sim. Tá dando pra ver ainda isso aqui? Sim, sim. Certo, beleza. Aí vamos lá. A gente vai ter que fazer para um átomo. A gente sabe que 24 gramas é para um átomo de magnésio, porque a gente tem 1 mol. Quer dizer, um átomo não, 6,2 vezes 10 a 23 átomos de magnésio. Porque a gente tem 24 para 1 mol. E 1 mol para 6,02 vezes 10 a 23. Só que aí entra a parte da pegadinha. Ele quer um átomo de magnésio. Então a gente faz o quê? A gente vem aqui e ele quer em gramas. Tá vendo? Você tem que. Aí entra uma questão muito importante também. Você saber em que posição tem que estar cada coisa. Se a gente vai ter gramas de um lado, a gente não pode ter átomos do mesmo lado. Entendeu? A gente não pode ter átomos do mesmo lado. Se a gente aqui vai ter gramas, a gente vai ter que ter gramas desse lado também. Isso é importante para na hora de você fazer a sua regra de 3, você perceber se você posicionou certo os termos na sua regra de 3, beleza? Aí a gente vai fazer o que agora? A gente vai multiplicar 6,02 vezes 10 por 1, que no caso seria de um átomo. Aí a gente vai ficar como? 24. Então. Alô. Alguém tá conseguindo me escutar? Agora sim, tinha travado um pouco. Desculpa, eu cliquei. No meu computador tem um modo de avião. Se clicar no botão, eu fui digitar 2, acabei clicando para entrar no modo avião, desligou a internet. Eita. Aí vai ter 24 gramas vezes um átomo, certo? Oi? Átomo. E a gente vai ter, indo para cá, na verdade, né, que tem que fazer primeiro, x vezes 6,202 vezes 10. Eita. Vezes 10 é 23. Eu não vou colocar elevado para não demorar muito. Aí 24 gramas. A gente vai fazer o quê?
passar o 6,02 vezes 10 a 23 para cá, dividindo, tá vendo? Para cá, dividindo daqui para cá. E aqui tem átomos também, né? Só para lembrar. Quando a gente passar 6,02 vezes 10 a 23 para debaixo dessa parte aqui, vai ficar 24 gramas vezes um átomo dividido por 6,02 vezes 10 a 23 átomos de magnésio. Beleza? Só que como a gente tem átomo aqui no divisor e átomo no dividendo, a gente corta um com o outro. A gente vem cá e corta esse com esse aqui. Tem. Pronto. E agora a gente tem a unidade que a gente quer, que é gramas, no numerador. Aí a gente vai e faz essa continha aqui. Eu já tenho ela feita aqui, se não me engano. Deixa eu só pegar. Essa é a questão número 1, porque essa conta a gente demora um pouco para fazer. Ela dá 4,0 vezes 10. Aí, não, nesse caso aqui, eu vou botar bonitinho para vocês verem meu negocinho de equação, para não fazer feio. Vezes 10 elevado a 23. Conseguiu entender? Aí vamos ver agora, primeiramente, né? Vamos ver se tem isso na questão. 4,0 vezes 10 a 23. Pronto. Conseguiu entender a explicação da primeira questão? Sim. Eu fiquei confuso. Por que o expoente, tipo, eu vi que tem um que tem negativo, tem um que positivo. Na verdade, Do como 23. porque tem negativo e positivo. É verdade, eu esqueci de explicar nesse caso. Mil desculpas, mil perdões. Porque deu 4,0 vezes 10 a menos 23. Que faltou colocar isso aqui. Não é 23 em si, é menos 23. Por que fica menos 23? Porque, por exemplo, quando a gente tem aqui, quando a gente resolver isso aqui, para ficar 23 positivo, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. 1 sobre essa coisa, entendeu? Porque, por exemplo, quando a gente dividir o 24 por 6, vai dar 4. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, tá vendo que aqui deu 4? 24. Aí vai ficar o quê? 1 sobre 4 vezes 10 a 23. Só que a gente pode fazer isso e deixar de uma forma mais bonitinha, sabe? Em vez de ficar uma fração, a gente pode deixar um número único. Aí o que acontece? A gente tem uma regrinha na matemática que é: quando você tem um expoente embaixo e você quer passar ele para cima, a única coisa que você precisa fazer é o quê? Você vir no expoente e colocar ele negativo. Porque o quê? A gente vai saber que quando tem um expoente negativo, quer dizer que é número 1 dividido por esse expoente, entendeu? Aí a gente deixa assim, 4,0 vezes 10 a menos 23 para ficar de uma forma mais bonitinha, não ficar uma fração. Aí, nesse caso, deu a letra E da primeira questão. Conseguiu entender essa parte do porquê fica negativo o expoente? Eu entendi como é que fica negativo. Agora, tipo, ficou 1 sobre 4. Não já ia ficar 4 Sim. sobre... Como? Porque, tipo, ficou 1 sobre Pode repetir. 4. Tinha ficado. Porque antes, quando Sim, tava... ficou um. Pode falar. Não, pode falar você, pode continuar Não, falando. porque, tipo, inicialmente ficou 1 sobre 4 vezes 10 a 23 positivo, não foi? Aí você transformou, aí ficou 4 vezes 10 elevado a menos 23. Aí esse 1 sobre 4, eu fiquei confuso. Por quê? Deixa eu te explicar melhor. Eu acho que eu fui muito rápido no que eu Não, queria te explicar. Por exemplo, na realidade, não fica 1 sobre 4, é porque eu pensei mais pra frente assim do que eu deveria, me desculpa. Fica. Cadê? Deixa eu fazer a continha aqui de cabeça. Fica. Não, é verdade, fica 1 sobre 4. Por que fica 1 sobre 4? Porque... Oi, desculpa. Pode falar, Carol. Eu acho que eu errei alguma coisa, não foi? Não, é só para deixar assim de uma forma mais simples, porque esse resultado daí, quando vocês encontram, lembra que eu falei que quando a gente tem um número que tem a potência, a gente vai dividir só os que não têm a potência e depois vai repetir. Então, se a gente pegar o 24 e dividir por 6,02... Aí dá 4. Isso.
E aí, o que acontece? Para a gente deixar exatamente esse resultado, vai ficar como se fosse uma fração, porque se você fosse simplificar isso daqui, ficaria exatamente como se fosse 1 sobre esse valor. Sendo que o inverso da divisão é a multiplicação. E aí, quando você inverte, é exatamente isso que acontece na alternativa. Ele inverte, porque ele quer deixar o resultado como um número, entre aspas, inteiro, e não como uma fração. Então, você vai inverter a divisão para a multiplicação. E aí, quando você inverte, você troca o expoente, você troca o sinal do expoente. Esse sinal no expoente é só para identificar, tipo, te dizer que isso aí é, na verdade, esse número dividindo o número 1, entendeu? Só que ele faz isso para deixar de uma forma, como eu disse, mais bonitinha no número inteiro, como o Carol falou. Mas esse negativo indica isso, que ele está dividindo o número 1. Ah, entendi. Agora Certo? entendi. Pronto, ótimo. Obrigado, vice Carol. Sim. Vocês têm mais alguma dúvida para poder tirar? Já foram 2, agora tem no máximo mais 3 para responder de unidades de cálculos químicos. Quem chegou aí pode falar, abrir o microfone e falar, ou pode mandar no chat também alguma dúvida. 11? Beleza. É 11 de unidades de cálculos químicos, né? Deixa eu ver, questão 11. Ah, sim, a de fórmula percentual. Beleza. Importante, Antônio falou um pouquinho antes e vamos falar dela hoje também. Deixa eu só colocar aqui na minha colinha também, né? Por Lucas, acaso der deixa eu só errado. fazer uma Beleza. observação. Vamos lá. Deixa eu só fazer uma observação. Volta lá Claro, pode falar. naquele documento. Eita. Que Qual? tá O do número 1? Não, primeira é questão. o que tu tá colocando os cálculos lá no Word. Ah, certo. Aqui. Ó, se vocês imaginarem isso daqui como uma fração, esse 24 vezes 1 sobre 6,02 vezes 10 ou 23, e vocês forem simplificar por 6, vamos supor por 6. Isso daqui iria ficar aproximadamente 4 na parte de cima da fração e iria ficar aproximadamente 1 vezes 10 a 23 na parte de baixo. Certo? Então, ficaria, tipo, aproximadamente 4 sobre 10 a 23. Sobre 10 a 23. Mas a resposta, ele está na multiplicação, que é exatamente esse valor daí que o Lucas escreveu. E como eu 4 falei, vezes 10 a 23. o inverso da divisão é a multiplicação. Então, para a gente inverter e chegar na resposta que está nas alternativas, a gente trocou o sinal do expoente. Expoente. Certo? Ok. Vamos fazer a questão 11, que o Willi pediu, não foi? Acho que foi. Pronto. Aí... Ok, questão 11 agora. Aqui. Não, não é de cima. A fórmula percentual indica a massa de cada elemento que existe em 100 partes da massa de substância. Considere a sacarose, C12, H22O11, açúcar extraído da cana-de-açúcar e da beterraba. É correto afirmar que a composição percentual do carbono, de hidrogênio e de oxigênio nessa molécula é respectivamente. Beleza. Acho que o Antônio falou um pouco sobre isso ontem, aquela coisa do percentual em massa. E como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá. A gente tem C12H22O11. Deixa eu colocar isso aqui no C12 H22O11. Como a gente inicia isso aqui? Primeira coisa que a gente tem que fazer, calcular a massa molecular dessa molécula. A molécula de sacarose, né, que ele fala, se não me engano. Então, vamos lá. A gente tem carbono. O carbono vale o quê? Carbono é igual... A gente sabe que o quê? A massa atômica do carbono é igual a 12, certo? E quantos carbonos a gente tem? 12 também. Coloca aqui. Hidrogênio. Hidrogênio. A gente sabe que a massa atômica do hidrogênio é igual a 1. Aproximadamente 1, não é exatamente 1. E quantos hidrogênios a gente tem? 22. Tá igual aqui. A gente também sabe que a massa atômica do oxigênio é 16. Então a gente coloca o O aqui igual a 16. Massa atômica do oxigênio. Multiplicado pelo número de oxigênios que a gente tem na nossa molécula, que é 11. Beleza? Quando a gente multiplicar isso aqui 12 vezes 12, vocês podem fazer aí na calculadora de vocês, se vocês quiserem, vai dar 144 gramas. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 24. Aí você vai fazer 1 vezes 2,
2, aí vai dar assim, vai dar 2, aí 1 vezes 1, aí vai dar 144 no final de tudo. 1 vezes 22 é 22, e 16 vezes 11 dá 176 aqui na coluna. Beleza? Aí o que a gente vai fazer agora? Para a gente achar a massa molecular dessa molécula inteira de sacarose, a gente vai o quê? Simplesmente somar todos esses números aqui. O valor do carbono, o valor dos hidrogênios e o valor dos oxigênios. Aí a gente vem aqui, vou colocar no meio, tá entre os dois. A gente soma tudo e na soma de tudo vai dar 342 gramas. Beleza, a gente chegou na massa molecular da sacarose. Só que ele quer a porcentagem que a gente tem de o quê? De carbono, a porcentagem de carbono, a porcentagem de hidrogênio e a porcentagem de oxigênio. Beleza? Aí como a gente faz isso? Para a gente achar o percentual em massa, que é a forma de falar, a gente vai pegar o valor que a gente tem de carbono na massa, na molécula, o valor que a gente tem de carbono na molécula, vocês estão vendo, né? O valor que a gente tem na molécula. Colocar aqui, vou colocar carbono, que é para ficar bem claro, igual a 144 gramas. E a gente vai dividir pela massa total da molécula. A gente vai dividir isso, cadê? Por 342. Beleza? E para terminar, para fechar o cálculo, como ele quer em porcentagem é o quê? É por 100. Então a gente vai fazer o quê? Multiplicar isso aqui por 100%. Certo? E quando a gente tiver toda essa continha, vai dar 42,11%. Certo? A gente quer dizer que o quê? Que o carbono, a porcentagem de carbono na nossa molécula de sacarose é 42,11%. Vamos ver se tem alguma questão aqui, alguma letra com 42,11. Opa, tem a letra D com 42,11. E por um acaso, nenhuma das outras letras tem algum número parecido. A gente poderia o quê? Já julgar que a letra D é a letra correta, certo? Só que vamos fazer os outros dois para ver se bate certinho com os resultados que tem na letra D. Vamos ver se o hidrogênio dá 6,43 e o oxigênio dá 51,46. Vamos lá? A gente vai fazer o que agora? A gente vai fazer a porcentagem em massa do oxigênio. Isso aqui dá igual a... Aí a gente tem o quê? Pronto, do oxigênio. Vamos continuar desse jeito. 176 gramas. Certo? E do mesmo jeito que a gente fez no carbono, a gente divide 176 pelo quê? Pela massa molecular da molécula de sacarose. A gente vai cá e divide por 342. E multiplicar por 100 para poder achar em porcentagem. Isso aqui vai igual. Quando a gente faz essa continha, dá 51,46%. Opa, vamos lá olhar aqui. 51,46%. Então, quando a gente já tem aqui esses dois corretos, provavelmente essa é a nossa letra correta. Assim, né? Vamos imaginar que a gente tem a letra D com 42,11 e a letra B também com 42,11. Vamos imaginar dessa forma. E a gente está querendo saber se está correto, continuando os cálculos. E aqui deu 51,46 e aqui também tem 51,46. Lembrando que a gente está considerando que na letra B a gente tem 42,11 no início. Aí eu queria matar aqui a questão, seria o hidrogênio, certo? Que aqui tem 6,43 e aqui 5,43. Vamos lá ver agora quanto vai dar o percentual em massa do hidrogênio. Hidrogênio igual a, cadê? 22 gramas dividido pela massa molecular total da molécula de sacarose. 342 vezes 100%. Para a gente poder achar em porcentagem. Igual, isso aqui vai dar 6,43. 6,43%. Opa, deu errado aqui. 6,43%. Aí agora a gente pode ir na questão e conferir que a letra D está corretíssima. 42,11, 6,43 e
51,46. Resumindo, a nossa letra D é a letra correta. Conseguiram entender? Do jeito que foi feito? Vocês podem falar no chat, que eu tô aqui olhando já, podem conseguir entender certo? Beleza? E aí, todo mundo conseguiu? Se vocês puderem me mandar só um sim no chat. Opa, alguém mandou alguma coisa. É bem simples depois que entende. É bem de boa mesmo, não precisa se estressar tanto assim com a questão dessa. E aí, alguém tem mais alguma dúvida? Vocês podem mandar, tanto no chat como no. Pode abrir o áudio e falar alguma coisa. Ahn, Alguém com mais dúvida ou tá todo mundo fera em química? Todo mundo tirando 10 na escola e tal? Alguém tá com alguma dúvida em funções inorgânicas na lista e quer falar alguma coisa sobre isso? Nada, ninguém? Ok. Tô aguardando aqui. E aí, José, quer tirar mais alguma dúvida sobre a lista de unidades e cálculos químicos? Já que tu tava com várias dúvidas sobre. Hum, quero sugerir uma. Pera aí, vamos lá. Deixa eu fazer a de Willy primeiro, Carol. Aí tu vai e dá a tua ideia. Vamos ver a 23 de unidades e cálculos químicos. Aqui. No motor de um carro a álcool, o vapor do combustível é misturado com o ar que se queima à custa de faísca elétrica produzida pela vela interior no cilindro. A quantidade em mols de água formada na combustão completa de 138 gramas de etanol é igual a. Beleza. Essa é uma questãozinha mais que você tem que ter mais um cuidado para poder fazer ela. Deixa eu só colocar aqui na colinha de novo. Opa, passei. Aqui. Então, vamos lá. A gente tem que montar a ideia da equação. A gente vai ter que montar o álcool primeiro, certo? Montou um carro a álcool. Carol ainda não deu química orgânica para vocês. Mas se vocês procurarem no Google, vocês vão achar isso aqui, ó. Deixa eu só sair dessa. Pronto, vem para cá. Vocês vão achar. Deixa eu colocar na equação para ficar mais bonitinho. Eita, cadê? Aqui o negócio da equação. Pronto. Agora dá para fazer mais bonitinho. O álcoolzinho mais básico, vocês vão fazer assim, ó. Vai ficar C2, que é o álcool etílico, né, que fala. C2. Eita, coloquei um negocinho errado. Na verdade é esse aqui. Correr foi tudo. Aqui. Vou vir aqui de novo. Desculpa a demora, gente. Eu acabei me enrolando aqui. Vai dar C2. Oi. C2. Oi. H. H6. Ó. Isso aqui é uma molécula orgânica. É da função álcool, tanto que ele fala aqui, né? Ele fala no motor de um carro a álcool. Isso aqui é a função álcool, é caracterizada por ter um OH, e tem esse oxigênio aqui mais um hidrogênio. O cara vai falar disso com vocês depois, eu não vou me estender muito agora. Acho que nessa questão faltou dar a equação a vocês, quando foi feita, faltou dar a equação na questão, mas isso aí não tem problema não, a gente monta aqui agora e faz na munheca, certo? Aí o vapor do combustível é misturado com o ar o quê? A gente considera, como é a combustão e é no ar, a gente considera O2. Vou colocar só o negocinho para ficar mais bonito, né? Não, meu filho, não é esse. É esse aqui.
O2. Beleza? A gente vem aqui. Oh, meu Deus. Coloca uma setinha para indicar que tem que ir para lá. CO2. Todo mundo já está aqui, isso aqui sabe que uma reação de combustão vai dar CO2, que é dióxido de carbono, mais o quê? Mais água. Ah, tô colocando embaixo porque tá no lugar errado. Mais H2O. Não, não é de equação. É isso aqui. H2O. Vamos voltar lá. Agora que a gente montou a equação, vamos voltar para ver qual é o resto da pergunta. O vapor do combustível é misturado com ar e se queima à custa de faísca elétrica produzida pela vela no interior do cilindro. A quantidade em mols de água formada na combustão completa de 138 gramas de etano é igual a... Vamos lá. Vamos ver a equação para poder falar sobre isso. Ele relaciona o quê? Ele relaciona massa e mol. Ele quer o quê? Ele quer 138 gramas de álcool para saber quantos mols ele vai ter de o quê? CO2. Deixa eu conferir CO2 mesmo, mas provavelmente não é água. Ah, não, a quantidade de água formada em combustão completa. Então, no caso, o quê? A quantidade de mols de água que a gente vai ter quando a gente queimar a gasolina inteira. Então, a gente vai ter que o quê? Isso vai ser uma questão de estequiometria que a gente vai relacionar massa-mol. Vocês estão conseguindo entender? Massa-mol. Massa de gasolina não, massa de álcool e mol de água. Aí o que a gente faz? Se ele quer a massa, relacionando a massa de álcool, a gente vai calcular a massa de álcool da reação. Mas antes de tudo, a gente tem que ver o quê? Se a reação está balanceada, que foi o que eu falei lá na primeira questão. Antes de a gente conseguir começar a mexer com a equação, a gente tem que ver se ela está balanceada. Então a gente vem aqui, ó, usa aquela regrinha que é metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui a gente tem dois carbonos de um lado e a gente só tem um carbono do outro. A gente faz o quê? Multiplica isso aqui por 2. A gente tem o quê? A gente tem 6 hidrogênios do lado e a gente tem 2 hidrogênios do outro. A gente vem o quê? Coloca um 3 aqui na frente, porque a gente tem que ter 6 hidrogênios. Quando a gente multiplicar o 3 pelo 2, vai dar 6. Aí a gente tem o que agora? A gente tem 2 hidrogênios vezes 2 hidrogênios não, 2 oxigênios, porque a gente teve que colocar o coeficiente aqui de 2 moléculas de CO2, vezes os 2 oxigênios que tem na molécula de CO2, vai dar 4 aqui, 4 oxigênios, quando vocês fizerem a multiplicaçãozinha. E aqui vai dar o quê? 3 vezes 1, que tá vendo aqui, quando não tem nada, a gente tem 1 oxigênio na molécula de água, vai dar, quando 3 também. Quando a gente somar tudo aqui, vai dar 7. Beleza? Só que o quê? A gente vai ter que fazer com que... Tem que lembrar aquilo. Tudo que tem que ter de um lado, tem que ter do outro. Então, se aqui a gente tem 7 oxigênios e aqui a gente tem quantos? 3. A gente tem que fazer com que tenha 7 oxigênios desse lado aqui também. Aí a gente faz como? Se a gente tem um oxigênio aqui e a gente pode colocar um coeficiente para multiplicar aqui, a gente, por exemplo, tem um aqui, vamos considerar como se já tem um desse lado, já tem um desse lado. Então, vamos fazer aqui sim. 2 vezes 2, 4, vezes 2, porque a gente está retirando, como se estivesse retirando um daqui de oxigênio, porque já tem um oxigênio desse lado. Então, a gente faz o quê? Multiplica isso aqui por 3. Porque quando a gente... Opa, ficou muito estranho. Quando a gente fizer 3 vezes 2 dá 6, mais um oxigênio que tem desse lado dá 7, que é exatamente o número que tem aqui, ó. 2 vezes 2, 4, mais 3, porque é 3 vezes 1 é igual a 3, 7. A gente tem 7 oxigênios do lado e 7 oxigênios do outro. Beleza? Aí agora a gente entra na parte importante, que seria calcular a massa do álcool, porque a gente está fazendo a relação de massa em mol. Vamos lá calcular a massa do álcool agora. Daquele mesmo jeitinho que a gente fez ontem. Daquele que a gente fez antes. A gente tem carbono. A gente sabe que a massa do carbono é quanto? A massa atômica do carbono é quanto? 12. A gente vai e multiplica pelo número de carbonos que a gente tem na molécula. Quantos carbonos a gente tem na molécula? 2. Aí a gente vem aqui, coloca o que agora? Hidrogênio.
Hidrogênio, a gente sabe que a massa atômica do hidrogênio é aproximadamente 1. A gente vai fazer 1 vezes o quê? A quantidade de hidrogênios que tem na molécula, 6. Isso aqui dá igual. A gente vai para o oxigênio. A gente tem oxigênio aqui igual a quantos oxigênios a gente. Qual é o número atômico do oxigênio? Quer dizer, a massa atômica do oxigênio. A gente sabe que é 16. E a gente coloca o vezes aqui. Quantos oxigênios tem na molécula de álcool? 1. A gente coloca 1. Faz toda essa continha, que 12 vezes 2 vai dar 24. 1 vezes 6 vai dar 6. E 16 vezes 1 vai dar 16. Certo? Aí a gente vai fazer. Cadê? Quando a gente somar isso aqui, tudo vai dar 24 mais 6 dá 30. 30 mais 16 dá 46. Aí a gente vem o que aqui? Para ficar de uma forma mais fácil de entender, a gente coloca aqui, ó, 46 gramas, embaixo do álcool. E como ele quer que a gente relacione massa e mol, a gente tá vendo que o quê? 46 gramas de álcool formam 3 mols de o quê? De água. Tá vendo? 46 gramas, que a gente calculou aqui. 46, falta botar o gramas aqui. É igual a 3 mols de água, beleza? Só que a gente não tem 46 gramas. Na reação, ele fala, a gente tem 138 gramas. Então, o quê? A gente vai vir aqui, a gente tem 46 formando 3, só que a gente tem 138 gramas. E a gente quer saber quantos mols 138 gramas forma. Então, a gente vem aqui, faz a regrinha de 3, bota x aqui. X maiúsculo. Colocou o x aqui. Aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a multiplicaçãozinha, né, da regra de 3. 46 gramas vezes x e 138 gramas vezes 3 mols. Quando a gente fizer isso, vai dar aqui, ó, 46 de x vezes x. Eita, tô clicando no botão errado. Vezes x igual a 138 gramas vezes 3 mols. Certo? Aí a gente vem aqui, coloca o resultadozinho. Aí a gente vai fazer o quê? Passar o 46 gramas dividindo agora, daqui para cá, tá multiplicando, a gente passa dividindo. Aí vai ficar 138 gramas vezes 3 mols dividido pelo quê? Dividido por 46 gramas. Como eu falei antes, tem aquela coisa, né? Quando a gente tem grama embaixo e grama em cima, a gente pode vir o quê? Vir aqui e retirar as unidades, cortar uma unidade com outra. Certo? E a gente fica com o quê? Com mols, que é exatamente a quantidade que a gente quer descobrir de água que vai ser formada quando a gente tiver 138 mols de... 138 mols não. 138 gramas de álcool. Então, deixa eu fazer essa continha aqui para poder dizer a vocês. 138 vezes 3 dividido por 46. Eita. Isso aqui vai dar 9 mols de H2O. Certo? Eita, botamos H2O. Agora a gente vem aqui e olha se tem 9. Eita, tem 9 na letra D. Resumindo, a nossa conta encontrou a letra D como resposta. Certo? E aí, vocês conseguiram entender? Conseguiu entender, Willy? Você que fez a pergunta. Pode mandar no chat se conseguir entender, que eu já tô conseguindo. Certo? Beleza? E aí, Carol, tu pode sugerir aqui, tu tem ideia agora. Nada? Pode falar, Carol, agora. É que tu tinha ideia de sugerir. Assim, né? Vocês podem falar também aqui, se vocês tiverem dúvida. Eu tô falando de Carol porque ela tinha a segunda de funções. Ok. Vamos ver aqui, funções inorgânicas. Certo. Meio estranho. Assim, para dizer se é sal básico, sal duplo, sal ácido e sal hidratado. Beleza, vamos vir para cá. Associe corretamente de cima para baixo os itens a seguir. Aí ele fala, a gente tem um sal básico, um sal ácido, um sal duplo, não, um sal básico, um sal duplo, um sal ácido e um sal hidratado. Como a gente consegue diferenciar isso? Quando a gente tem, por exemplo, aí aqui a gente tem Mg ou HCl. Deixa eu escrever aqui no Wordzinho, né? Coloco aqui outra página.
colocar uma letra aqui. Mg, OH, eita, OHCl. A gente tem esse composto aqui, beleza? Aí como a gente vai saber se ele é um sal básico, um sal ácido, um sal hidratado, um sal duplo? O que a gente faz? A gente tem vários tipos de sal, que são esses citados, e como é que a gente vai descobrir? Tá vendo que aqui tem um OH bem no meio, uma hidroxila que a gente chama. Quando vocês estudaram com o Carol, vocês viram que as hidroxilas vêm do quê? Vêm das bases, certo? E quando a gente sabe, como a gente sabe que as hidroxilas vêm da base e a gente tem uma hidroxila no sal, a gente remete ao quê? A um sal básico. Sacaram a ideia? Um sal básico. E como é que esse sal básico é feito? Esse sal básico é feito quando a gente tem uma reação parcial, não uma reação completa, entre o quê? Uma base e um ácido. O que acontece? Nesse caso, como a gente tem um sal básico, quando a gente for fazer a reação, por exemplo, a questão desse agente, você tem 1 mol para 1 mol para 1 mol, só que você não pode balancear. E se a gente não balancear, vai ter mais um do que outro, por exemplo. Vai ter mais. Deixa eu ver se eu consigo montar essa reação. Mg, eu acho que essa reação ficaria Mg, OH, 2, OH, 2 mais, eita, mais HCl. Eu imagino que deva ser essa reação que vai formar o sal básico. A gente tem essa reação aqui, certo? Quando a gente fizer essa reação, a gente vai ter que ter 2 HCl. Por quê? Porque quando a gente for reagir, a gente sabe que o quê? Numa reação de ácido e base vai formar sal e água. A gente, nesse caso aqui, vai ter o sal MgCl, porque você vai fazer o quê? Você vai ter que fazer a dissociação dos íons. E a gente sabe que o quê? Quando a gente tem o ácido, vai ser H+, que vai ser o cátion, mais o ânion, que vai ser o outro compostozinho que vai estar com ele, quando ele for ácido. No caso, seria Cl-. E no caso da base, a gente vai ter... a gente vai ter o cátion, o ânion, sendo a hidroxila, que seria negativo, e o cátion sendo o metal, que é o magnésio. Beleza? Quando a gente fizer essa divisão, vou mostrar aqui a divisão para vocês, de forma para ficar mais claro. Mg, OH, 2 mais 2. Não, é esse aqui, eu vou mostrar a divisão desse. Beleza. Quando a gente divide isso aqui, vai ficar como? Mg. Mg mais. Eu vou ter que fazer um negocinho de equação agora para poder representar melhor para vocês, porque senão vai ficar esquisito. Aqui, ó. Vai ficar Mg mais. Só que a gente ainda vai ter que resolver isso aqui, porque não vai ser só mais aqui em cima. Mais o quê? O OH. Só que o quê? A gente tá vendo que a gente tem 2 OHs aqui no MgO2. 2 vezes OH. Desculpa, pessoal. H. Vou colocar isso aqui para ficar bonitinho. H menos. Quando o Carol estudou com vocês, provavelmente ela explicou porque isso aqui era menos, que a gente vai fazer a continha agora. A gente sabe que o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. E o oxigênio é o quê? O NOx dele é menos 2. O NOx do oxigênio é oxigênio igual a NOx menos 2. Deixa eu pegar um aqui para ficar certinho. O NOx do oxigênio é menos 2. E o NOx do hidrogênio aqui é o quê? Mais 1. A gente sabe que o NOx do hidrogênio vai ser sempre mais 1. Certo? Então, quando a gente fizer a continha aqui, a gente vai ter menos 2 do oxigênio mais 1 do hidrogênio. Entenderam? Só que menos 2 mais 1 é igual a
é igual a menos 1. Por isso que a carga da hidroxila aqui vai ser menos 1. Aí você se pergunta, beleza, agora eu sei que a carga da hidroxila é menos 1. Só que eu tinha duas hidroxilas aqui no composto, no hidróxido de magnésio, beleza? Aí você se pergunta, beleza, se eu tenho duas hidroxilas e eu tenho um magnésio só, e eu sei que a carga da hidroxila é menos o 2 daqui de baixo com o Sila. Eu tenho um magnésio aqui, tenho um magnésio aqui, eu teria o quê? Menos um aqui, que é exatamente o que a gente tem da Lucas, hidroxila, tá vendo? Lucas, Pronto. Agora a gente conseguiu. Oi, travou, oi, pode repete falar. que tu travou. Ah, beleza. Qual foi a parte que travou que eu Depois que tu tava explicando falou como cruza? depois que tu falou que a carga negativa da hidroxila fica menos 1, aí depois não mostrou mais nada. Ai, meu Deus, travou de novo. Aí, Não tá travando. aí não tá aparecendo nada aqui. Alô? É o áudio mesmo, acho que agora voltou, normal. Ah, pronto. Acho que eu vou segurar assim pra ver se fica melhor pra vocês virem. Ó, a gente pode usar aquela técnicazinha de cruzar as cargas com o número de átomos que a gente tem na molécula. Por exemplo, a gente tem duas hidroxilas aqui, tá vendo? Dois. E a gente tem uma carga aqui que a gente não sabe qual é. E aqui a gente sabe que a gente tem um magnésio. E aqui eu expliquei, óbvio, a vocês que a carga da hidroxila é menos 1. A conta sabe a carga que a gente tem. A gente vai fazer o quê? Cruzar o número de hidroxilas que a gente tem na molécula com a carga do magnésio. E a gente vai cruzar o número de magnésios que a gente tem na molécula com a carga da hidroxila. Toda vez que não tiver número nenhum aqui embaixo, tem um. Então a gente vai cruzar o Mg, a gente sabe que tem um aqui embaixo, com a carga da hidroxila. Menos um, certo? E o que? A gente vai cruzar a carga da hidroxila com a carga do magnésio. A gente vai ter o quê? Mais 2. E aí, tá vendo? Aqui a gente tem mais 2. E aqui a gente tem menos 1. Pronto. A gente conseguiu descobrir a carga de cada um e como é feita a divisão entre. Tá vendo aqui o quê? Aqui formou um magnésio e aqui formou duas hidroxilas. Vocês conseguem ver isso, certo? Que aqui a gente tem um magnésio e aqui a gente tem um magnésio desse lado. Aqui a gente tem duas hidroxilas e a gente tem duas hidroxilas desse lado. A equação nesse caso está balanceada. Aí agora a gente vem para o HCl. HCl. Sendo dividido em água. A gente vai ter o quê? A gente pode usar a mesma técnica com a carga. Aqui a gente tem um. Não tem um positivo no ácido. Que ele quando ele se separar, ele vai formar o cátion. E que o H, deixa eu colocar aqui a equação de novo para ficar mais legal de ver. O H H. Me ajuda, por favor. H. Para poder fazer de novo. Ah, não está conseguindo ir. Mas enfim, vamos aqui. A gente vai ter o H mais 1. E vai ter o, o Cl menos 1. Pela conta que a gente fez das cargas aqui.
Deixa eu tentar colocar de novo aqui. Enfim, a gente vai ter H mais aqui, H mais 1 e Cl menos 1. Isso aqui a gente vai ter o quê? Isso aqui é o cloreto, certo? Porque isso aqui é um hidrácido, que é o ácido clorídrico. A gente sabe que quando a gente tem um hidrácido e a gente tira o ânion, na forma tem um ácido clorídrico, clorídrico do cloro, e a gente vai ter o cloreto aqui, beleza? Agora que eu expliquei a vocês por que teria que ter dois HCl aqui, por quê? Porque tem dois hidrogênios, teria que reagir com duas hidroxilas para formar duas águas, certo? Mais o quê? Mais o salzinho, né? Que é o MgCl2. Porque a gente viu aqui que a carga do magnésio é mais 2 e a carga do cloro é menos 1. Então, resumindo, a gente ia ter que ter dois cloros para um único magnésio. Só que na questão, ele fala que o quê? Eita, estamos no lugar errado. Na questão que a gente fala o quê? A gente tem MgOHCl. Isso é porque acontece uma reação parcial de neutralização aqui, não é reação completa. Ele fala, a gente vai imaginar que na questão ele falou, a gente vai ter um HCl para um MgOH e ponto. Não vai poder balancear a equação vai acontecer desse jeito. Quando essa equação acontecer, a gente não vai conseguir formar as duas águas necessárias para poder neutralizar totalmente. Então, o que acontece? A gente vai formar uma água, naturalmente, a gente formou uma água aqui, ó, umzinho com umzinho. Só que ainda vai sobrar uma hidroxila. Aí o que acontece? A gente vai ter MgOH. Só que nesse MgOH vai ter o quê? Uma carga positiva ainda. Porque se a gente só tiver, a gente viu que precisa de MgOH2 para poder neutralizar, porque o magnésio é mais 2. Se a gente só tiver MgOH, a gente vai ter uma carguinha positiva ainda. Porque quando a gente fizer a conta aqui, a gente sabe que a hidroxila é menos 1 e o magnésio é mais 2. Menos 1, mais 2, mais 1. Só que a gente vai ter o quê? Quando a gente fizer um hidrogênio com isso aqui, formar uma água, a gente vai ter um cloretozinho aí vagando pela solução. Quando ele estiver vagando pela solução e ele vai estar negativo, porque ele é o ânion cloreto, ele vai olhar assim para o hidróxido de magnésio não completo e vai falar, opa, tem um hidróxido de magnésio ali positivo. E as cargas diferentes, elas se atraem. O positivo gosta do negativo e o negativo gosta do positivo. E eles vão se atrair e vão formar esse sal básico, que é exatamente o que tem na questão, que é o MgHCl. Conseguiram entender como se forma o sal básico? E cri. Vocês conseguiram entender tranquilo? Beleza. Aí voltando aqui agora. Aí a gente. Eita, botei na página errada de novo. A gente tem o sal duplo. O sal duplo é o que acontece. Deixa eu pensar bem como explicar. O sal duplo é basicamente quando você tem por exemplo, dois. Não, deixa eu me citar, para não falar besteira. Sal. Tá. Ô, cara, eu não lembro agora como forma um sal duplo. Tu pode explicar? Me faltou assim na mente. Eu tinha anotado, mas eu não lembro em que local eu coloquei. Ah, acho que eu lembrei agora. O que vai acontecer? Também vai rolar uma reação incompleta entre um sal base, só que o quê? Aí a gente vai ter de novo um ânion e um cátion rondando por aí, beleza? A gente vai ter, por exemplo, o ânion KSO4, o sulfato de potássio rondando por aí. Entenderam? Só que a gente ainda vai ter uma carga negativa aqui, porque o potássio é da família 1A. Todo mundo pode ver aí na tabela periódica que o potássio é da família 1A. Aí, por exemplo,
a gente tivesse essa reação aqui, eu não vou mostrar porque senão vai muito tempo de novo, mas vocês podem imaginar, um potássio foi retirado e formou um Ki, que é o hidreto de potássio. E ficou o KSO4 lá, porque não aconteceu a reação, certo? Não aconteceu a reação completa de neutralização e tinha um sódio lá que estava participando da reação com o iodo, por exemplo, o iodeto de sódio. Aí ele se separou do iodo dele, o iodo se juntou com o potássio que tinha do K2SO4 e o sódio ficou lá sozinho. Igual aconteceu aqui com o quê? Com cloro. O hidrogênio dele. Aí o sódio vê lá uma carga negativa. Eita, tem um sulfato de potássio aqui que está negativo porque ele não está completo. E as cargas diferentes se atraem. Quando eles se atraem, eles formam um sal duplo. Porque o quê? A gente tem o sódio, que é um metal, o potássio, que é um metal, e o SO4, que é um ânion, certo? E a gente tem um sal duplo, porque quando a gente for falar, a gente vai fazer o quê? Isso também é parte de uma reação de neutralização, só que, como eu disse, é da reação de neutralização incompleta. Aí vocês podem se perguntar, beleza, como é que a gente fala o nome desse sal? Caso vocês queiram saber, por exemplo. A gente tem sulfato, a gente coloca o nome do ânion que tem aí, que é o SO4, sulfato Aí a gente fala o primeiro metal que tem, que no caso seria o sódio, a gente começa pelo ânion, que é o último do lado direito, parte para o primeiro do lado esquerdo. Sulfato de sódio, tá vendo? E potássio. A gente simplesmente fala o nome do ânion e depois completa com o nome dos outros dois metais. E aí a gente tem um sal duplo, que, como eu disse, é a partir também de uma reação de neutralização que não aconteceu completamente, e ficaram ânions soltos, e eles se juntaram formando um sal duplo. Aí a gente tem um sal ácido. O sal ácido é exatamente o mesmo processo do sal básico. Exatamente o mesmo processo desse aqui. Só que imagina que ao invés de ter MgOH em excesso, a gente tivesse HCl. Entenderam? Imagina que a gente tivesse HCl ao invés de MgOH em excesso. Aí, como a gente teria HCl em excesso, iria sobrar o quê? Iria sobrar hidrogênio, certo? Aí a gente ia ter o quê? A gente ia ter um hidrogênio no meio do sal. Queria acontecer a mesma coisa daqui, ó. MgOH, só que aqui a gente ia ter o HCO3, que no caso é do ácido carbônico, certo? Aí ele reagiu lá, teve toda a reaçãozinha com o sódio, e eles se juntaram da mesma forma no sal básico, e eles formaram sal ácido. E como eu sei que é um sal ácido? Porque tem o hidrogênio aqui no meio. Se eu sei que quando tem um OH é um sal básico, quando só tem um hidrogênio, ele é o quê? Um sal ácido, certo? É só você associar isso. Você viu que tem uma coisa parecida com sal, porque você sabe que, por exemplo, MgCl é o cloreto de magnésio, só que no meio do MgCl tem um OH. Você sabe que aquilo ali vai ser um sal básico. E você tem o NaCO3. E você sabe que NaCO3 é o quê? Carbonato de sódio. E isso é um sal. Só que no meio do NaCO3 tem um Hzinho, tá vendo? Você vai ter um sal ácido. Qual é o nome desse sal ácido? Para você nomear o sal ácido, você pega o hidrogênio, aí você fala o quê? Hidrogênio, você bota hidrogênio no início. Deixa eu colocar aqui para vocês. Hidrogênio, para nomear o sal ácido. Oi? Hidrogênio, por conta do hidrogênio. Hidrogênio, carbonato. Por quê? Carbonato é o nome do ânion que tem aqui, ânion carbonato. E o nome do metal que tem, que é sódio. Aí você bota ali, para ficar bonitinho, sódio. Hidrogênio carbonato de sódio, certo? Vamos nomear a base, que foi uma coisa que eu esqueci. A gente tem essa base aqui, né? A base... Eita, eu esqueci de botar o CLzinho aqui no final. A gente tem esse sal básico aqui. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar... Tá vendo que tem um hidroxila aqui no meio? Por ter um hidroxila, a gente bota hidroxi. Pronto, a gente coloca só o hidroxizinho no começo, tranquilo, por conta da hidroxila. Cloreto, que é o nome do ânion, de magnésio. Fácil, fácil, se você quiser... Se você estiver precisando nomear ele também. Hidroxi, por conta da hidroxila. Cloreto, por conta do ânion cloreto. E magnésio, por ser um metal magnésio.
Aqui no sal ácido, hidrogênio, por conta do hidrogênio, deixa eu botar aqui, né? Para ficar mais bonito para vocês verem, NaHCO3. A gente tem hidrogênio por conta do hidrogênio, a gente tem carbonato por conta do ânion carbonato, e a gente tem sódio por conta do metal sódio, certo? E agora a gente vai para o último. A gente viu que o quê? O primeiro é um sal básico, que é o número 1, tá vendo? Ó, sal básico, 1, sal básico. 2, sal duplo. E a gente tá vendo que na segunda opçãozinha que tem aqui é um sal duplo. O terceiro é um sal ácido. A gente está vendo que NaHCO3 é o quê? Um sal ácido. Então, por eliminação, porque todos já tiveram a coluna preenchida, a gente vai para um sal hidratado. Que nesse caso eu acho que é o mais fácil, porque o que é um sal hidratado? É um sal que você tem ele lá e você injetou água na fórmula dele. Quando você desidrata ele, você vai retirando moléculas de água. Por exemplo, você esquentou o sal. Você vai retirando moléculas de água. No final, ele volta a ser um sal normal, que seria o Na2B4O7. Como você sabe que é um sal hidratado? Porque na fórmula do sal você vai ter água. Tá vendo? Na2BA4O7 vezes multiplicado por 10H2O. É assim que você sabe quando você tem um sal hidratado. Então, nesse caso, a gente vai ter qual opção como a correta? A gente tem sal básico para o primeiro, sal duplo para o segundo, sal ácido para o terceiro e sal hidratado por quarto. Resumindo, a gente tem a letra A como a letra certa. Deu para entender? Vocês conseguiram assimilar de alguma forma? Eu falei alguma coisa que vocês não conseguiram entender? Vocês podem falar agora. Deu para entender de boa? Você pode mostrar lá a imagem de novo, por favor, do exercício? Claro, posso mostrar sim. Não, tipo, da Aqui. lista, eu acho. É a lista. Aqui é a reação. Da lista? Oh. Desculpe. Não, de boa. Opa, deixa eu ver. Aqui. Aqui é a lista. No caso aí, a alternativa não é a A, né? A letra C. Eita! A letra A. O caso seria a letra C. Eu tinha visto 1, 2 aqui de alguma forma. Por causa não percebi se era a letra C. acaba confundindo. Dos palitinhos tá pequenininho, pronto. É a letra C. 1, 2, 3 e 4. Desculpa aí o erro que eu não consegui perceber. Obrigado, Carol. Obrigado também, Zé. Em resumo, só para a gente finalizar agora a aula, quando vocês quiserem diferenciar essa questão do sal básico, do sal ácido e do sal duplo, volta lá, Lucas. Aqui. Como o Lucas explicou, essas reações, elas são as reações parciais de neutralização. Mas a principal diferença entre um sal básico ácido e o sal duplo é que no caso do sal ácido e do sal básico, a gente vai ter tipo uma reação não balanceada, a gente não vai ter os coeficientes estequiométricos, como ele mostrou a vocês. E no caso do sal duplo, a gente vai ter 2 ácidos reagindo com uma base ou 2 bases reagindo com um ácido, por isso que se chama sal duplo. Tá? Vocês conseguiram entender, pessoal? Ela explicou? Sim. Certo? Mais alguma dúvida? Que já está próximo da hora de terminar, já passou 1h30, eu acho, não foi? Mais alguma dúvida? Se vocês não quiserem tirar a dúvida agora, no momento, vocês podem mandar no Telegram, eu estou no grupo lá, se vocês quiserem. Vocês mandam uma pergunta e eu posso responder da melhor forma possível, com imagem, posso fazer no caderno, que é mais fácil, porque eu vou estar anotando, aí fica mais fácil de vocês verem do que eu digitando. E é isso, se vocês quiserem, estou disponível aí para tirar as dúvidas de vocês no Telegram. Assim como o Antônio também, vocês também podem perturbar tanto eu quanto ele. Certo? E aí, Carol, vai acabar mesmo?